Graça e paz do Senhor Jesus Cristo. Deus abençoe grandemente a sua vida. Meu querido, hoje o tema é interessante. Eu vou falar sobre os 3 piores pecados descritos na Bíblia. Você pode ter aí na sua mente uma lista de pecados: adultério, prostituição, sexo, com toda sorte de sexos ilícitos, uso de drogas, assassinato, roubo, enfim. Você deve ter sua lista particular de pecados, que são os piores. Mas muitos crentes e pessoas também não crentes têm um senso comum de dizer que todo pecado é igual e não existe pecadinho, pecadão. Que todo pecado está no mesmo nível aos olhos de Deus. Pois esse é o objetivo desse vídeo, é desmistificar, desconstruir a falsa ideia do pecadinho, pecadão. Antes de nós entrarmos propriamente no assunto, eu quero primeiro falar em rápidas palavras aqui o que é pecado à luz da Bíblia. Bom, nós sabemos que o pecado é a origem de todo mal, de toda desgraça no universo, começa com o pecado. O pecado começou no céu com a rebelião de Satanás e terça parte dos anjos, que foram expulsos do céu. Nós temos a queda do homem e da mulher no Éden, e no livro de Gênesis, e aí nós temos o pecado que começa entre os anjos, ele impacta o homem também, e nós temos aí os demônios e o homem ímpio, pecador. E toda uma sociedade, tanto de espíritos como de carne e osso, toda ela praticante de maldades e de perversidades, e que estão debaixo do juízo de Deus. 1 João capítulo 3, versículo 4, João fala que o pecado ele é transgressão da lei de Deus, ou seja, todo pecado ele parte da desobediência aos mandamentos de Deus. Quando você transgride qualquer mandamento de Deus, desobedece à vontade de Deus, revelada na sua palavra, você transgrediu a lei do Senhor, e isso se configura no pecado. Em Isaías 59, versículo 2, Deus fala através do profeta Isaías, Deus revela por que Deus se afastou do povo de Israel, por que ele não estava ouvindo as orações do seu povo. Ele diz, mas as vossas iniquidades fazem separação entre mim e vós, e encobre o meu rosto para que eu não vos ouça. Então o pecado ele nos separa de Deus, e se as nossas orações elas não forem penitentes, elas não vierem com arrependimento e quebrantamento, Deus não as ouve. Então não adianta nós orarmos, não adianta nós cantarmos louvores, não adianta nós pregarmos, fazer qualquer coisa que seja sagrada, ou devocional, ou cultica, se não for com arrependimento, com quebrantamento e com abandono de pecado e com vida posta no altar. Lá em Deuteronômio capítulo 28, tem algo muito mais sério ainda, que diz que todos os pecados e desobediências à lei de Deus, toda desobediência à lei de Deus, ela acarreta em maldições, ela atrai maldições. Então, Deuteronômio capítulo 18 é um livro que eu recomendo, ou seja, um capítulo do livro de Deuteronômio, que eu recomendo que você leia depois. Lá vai falar das bênçãos de Deus para todo aquele que obedece os mandamentos do Senhor, e as grandes e terríveis maldições para todo aquele que desobedece qualquer mandamento de Deus. Então, o pecado, ele é um atrativo para maldições e desgraças. E Romanos capítulo 6, versículo 23, que diz que o salário do pecado é a morte, ou seja, o pecado ele gera morte física e morte espiritual. Então, ele é o grande mal da humanidade e o grande mal dos anjos também. Pois bem, então, voltando ao nosso assunto sobre pecadinho, pecadão, o que eu posso dizer é que existe um pensamento muito popular, que é esse mesmo, de que existe o pecadinho e o pecadão. Eu, particularmente, denomino esse tipo de senso comum como uma teologia de fundo de quintal. Ou seja, quem afirma isso acredita que todo pecado é igual aos olhos de Deus, e que ninguém pode julgar ninguém pelos atos que pratica, pois todos nós pecamos. De certa forma, em algum ponto, esse tipo de pensamento está certo,
pois a Bíblia afirma que todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Então, vamos ver a passagem, né, que eu citei, que todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus, pois também nós temos que entender que cada pecado ele tem uma consequência diferente, ele tem graus de consequência diferente. É isso que as pessoas que fazem essa afirmativa, que eu chamei de teologia de fundo de quintal, ou senso comum teológico, né, que não tem nada a ver com a teologia, mas senso comum mesmo, parte da ignorância bíblica das pessoas. Elas não entendem o que a Bíblia nos ensina dentro da teologia bíblica, que existe graus de pecado, diferença de consequência em cada prática pecaminosa. Então, o Salmo de número 14:53, eu recomendo que você leia. Esses dois salmos é que ensinam a doutrina da universalidade do pecado. Porém, Paulo, ele usa em uma das suas cartas, e a gente vai ler, Paulo ele usa esses textos para explicar que, mediante a obra de Cristo, essa realidade foi reconfigurada pela obra redentora de Jesus na cruz. Vamos analisar a passagem lá em Romanos, capítulo 3, versículo 23 até o versículo 26. Vou repetir de novo, Romanos 3, 23, 26. Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, sendo, pois, justificados pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus, ao qual Deus propôs para propiciação pela fé no seu sangue, para demonstrar a sua justiça pela remissão dos pecados, dantes cometidos sob a paciência de Deus, para demonstração da sua justiça neste tempo presente, para que ele seja justo e justificador daquele que tem a fé em Jesus. Então, Paulo usa justamente essas duas passagens, o Salmo 14 e o Salmo 53, que revelam a universalidade do pecado, que todos pecaram, que não há um justo sequer, mas quando Paulo usa essas passagens, ele mostra o que Cristo realizou na cruz, mediante a sua obra de redenção e de expiação, para justamente nos justificar, nos libertar da consequência, do peso, da escravidão do pecado. Então nós não estamos presos ao pecado, amarrado a ele debaixo da condenação do pecado. Vamos lá. Então a nova realidade em Cristo, como eu citei, para a questão do pecado no gênero humano, é que todos podem alcançar o perdão de Deus e adquirir uma nova natureza santa mediante o milagre do novo nascimento. Então, lá em João capítulo 3, o Senhor Jesus ele fala para Nicodemos do milagre do novo nascimento, da regeneração. Então, quando você recebe o novo nascimento, você se torna nova criatura, você se torna uma nova pessoa para Deus. Um novo eu é formado em você mediante a obra poderosa e sobrenatural do Espírito Santo, e todo aquele peso de pecado, maldição de pecado, condenação que o pecado atrai, justiça e juízo de Deus sobre você, tudo isso sai de cima de você, todo esse mal, e você passa a ser os olhos de Deus santo, precioso, fazer parte da nação santa, do povo seleto de Deus. Porém, o mesmo apóstolo João, em sua primeira carta, no capítulo 1, ele diz o seguinte: se afirmarmos que estamos sem pecado, enganamos-nos a nós mesmos e a verdade não está em nós. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Então você verifica isto lá em 1 João, capítulo 1, versículo 8 até o versículo 10. Então, João ele reforça o seguinte: além dele reforçar que todos nós estamos sujeitos a pecar, a gente não pode nos auto-enganar, mentir para nós mesmos, dizendo que não temos pecado. Nós temos pecado sim, somos pecadores. Mas ele fala que se nós confessarmos, o Senhor é fiel, ele nos perdoa, ele nos purifica de toda injustiça. Uma vez purificado, acaba naquele momento o pecado e você é restaurado, a sua condição de santidade diante de Deus.
É isso que faz parte da nossa caminhada de fé. Ele reforça numa passagem de 1 João 2, 1, 2, a partir do capítulo 2, versículo 1, 2, ele reforça o seguinte, a ideia. Meus filhinhos, escrevo-lhes estas coisas para que vocês não pequem. Se, porém, alguém pecar, temos um intercessor junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos, mas também pelos pecados de todo o mundo. Então, aí ele fala dessa reconfiguração. Todos são pecadores? São. Todos cometem pecado? Cometem. Porém, onde é que está a diferença? É que o pecador que não se arrepende, ele continua impuro aos olhos de Deus, debaixo da ira de Deus, as sentenças de maldição continuam pesando sobre a vida dele, e se ele morrer e partir para outro mundo, para a vida espiritual, para a dimensão espiritual após a morte, ele vai entrar em condenação eterna, vai ficar eternamente afastado de Deus e vai para o inferno. Mas todo aquele que, mesmo pecando, mesmo errando, ele toma a atitude de confessar o seu pecado, largar o pecado e buscar a obediência à palavra de Deus, Deus o perdoa, o restaura, e se ele for para outra dimensão, para outra vida, após a morte, ele herdará o paraíso de Deus e a vida eterna. Ou seja, mesmo pecando e sendo por natureza pecadores, a obra redentora de Jesus Cristo nos regenera. Isso é um fato bíblico, isso é a mais pura e verdadeira doutrina bíblica da soterologia, doutrina da salvação. O Senhor Jesus nos purifica do pecado e nos torna mais puros diante de Deus pela graça e misericórdia do Senhor. Isso é muito verdadeiro. Então, toda essa assertiva de João, ela parece entrar em contradição com uma declaração posterior que ele faz no capítulo 16 e 17. Aliás, no capítulo 5, versículo 16 até o versículo 17. Então, João ele fala sobre a nossa inclinação a pecar, a errar. Nós estamos sujeitos a falhar, mas se nos arrependermos, o Senhor nos perdoa, nos regenera, nos purifica, nos justifica, enfim. Mas ele fala algo depois, repetindo o capítulo 5, versículo 16 e 17, dá uma conferida aí na sua Bíblia, que parece que entra em contradição com tudo que ele afirmou acima sobre perdão de pecado. Porque diz esta passagem assim, se alguém vir seu irmão cometer pecado que não leva à morte, ore, e Deus dará vida ao que pecou. Refiro-me àqueles cujo pecado não leva à morte. Existe pecado que conduz à morte. Não estou ensinando que se deve orar por esse. Toda injustiça é pecado, contudo há pecado que não induz à morte. Ou seja, existem pecados que levam à morte e a gente não deve orar por esta pessoa. E existem pecados que não levam à morte e outros que levam à morte. Então, João ele fala sobre isso. Dá uma analisada no texto que eu te falei, capítulo 5, versículo 16 e 17, que João fala que você não deve interceder pela pessoa que está nessa condição de ter pecado para a morte. Mas se o sujeito pecou não para a morte, ele pode ser restaurado. Então existe sim, segundo esta base bíblica, a base inicial, mas eu vou mostrar outras também mais fortes do que essa. Isso é só um pontapé inicial para o que eu vou ensinar para vocês neste vídeo. Sobre a desconstrução, a desmistificação do senso comum da teologia de fundo de quintal de que existe pecadinho, pecadão. Então, não podemos entender isso como uma contradição, visto que a Bíblia, em sua inerrância e infabilidade, não possui quaisquer contradições, mas aparentes paradoxos que se harmonizam quando são estudados e interpretados à luz da exegese bíblica. Então, queridos, para iniciar, nós devemos entender o seguinte, que o pecado leva à morte espiritual, isso é um fato. Afastamento de Deus, que Ele que é a verdadeira vida,
Deus é a vida. Jesus disse: eu sou a verdade e a vida, eu sou a ressurreição e a vida. Então, vou repetir Romanos 6,23, que diz que o salário do pecado é a morte, e também lembrar para vocês Gênesis capítulo 2, versículo 16 e 17, que Deus adverte Adão e Eva que eles não devem comer da árvore do conhecimento do bem e do mal. Porque a partir do momento que eles comessem do fruto proibido, eles certamente morreriam. E a morte seria física, primeiramente física, e depois espiritual. Mas o texto de 1 João, que acabamos de ler, nos revela que existem duas categorias de pecado. Então, vou ser bem repetitivo para você não esquecer. Aquele que leva diretamente à morte de forma irreversível, ao ponto de João advertir que não adianta interceder pelo tal. E o caso oposto, que é aquele pecado que, mesmo sendo um mal mortífero, ainda pode, a tempo de arrependimento e confissão e abandono, fazer o pecador obter a vida e escapar da morte espiritual. Desculpe se eu fui redundante, mas eu estou tentando deixar bem claro para você entender bem isso. Vale a pena, até mesmo dentro da minha redundância, para que você tenha um entendimento bem claro, bem conciso, sobre as consequências do pecado e que existem realmente 3 piores pecados que não têm perdão. Não é só a blasfêmia contra o Espírito Santo não, tá? Eu vou provar que tem outros 2 pecados tão piores, tão ruins quanto a blasfêmia contra o Espírito Santo. Não desliga o vídeo, aguarde que nós vamos chegar lá. Então, mas que pecados são esses? Que pecados são esses que levam para a morte? Que a gente não pode interceder pela pessoa que pecou, que ela está completamente perdida. Nas Escrituras Sagradas, cada pecado tem consequência. E um simples ato de mentir por uma situação banal ou fazer uma fofoca não tem a mesma consequência de matar alguém. Ou seja, você acha que você cometeu uma mentira, né? Mentir tem a mesma consequência de você pegar, esfaquear uma pessoa e dar um tiro numa pessoa, ou cometer um ato de estupro, ou qualquer um desses outros pecados, de maneira nenhuma. O pecado de mentir tem menos consequência do que o pecado de assassinato, tanto por parte da justiça humana como da justiça de Deus também. Você tem que entender isso. Então, praticar infidelidade conjugal, idolatria. Lógico que os últimos possuem consequências maiores e o grau de depravação moral é mais profundo nesses que eu citei: infidelidade conjugal, idolatria, feitiçaria, pecado de estupro, assassinato e etc. Então a Bíblia nos revela 3 pecados que são claramente agressivos aos olhos de Deus e que, segundo a revelação bíblica, são irreversíveis no que tange ao estado de condenação que eles produzem. Portanto, nós vamos ver agora quais são esses 3 pecados. Em primeiro lugar, blasfêmia contra o Espírito Santo. Esse é o mais conhecido, todo mundo conhece a blasfêmia contra o Espírito Santo como um pecado que não tem perdão, nem nesta vida, nem na outra vida. Então, o relato está em Mateus capítulo 12, versículo 31 a 32. Jesus, ele disse: portanto, eu vos digo, todo pecado e blasfêmia se perdoará aos homens, mas a blasfêmia contra o Espírito Santo não será perdoada aos homens. E se qualquer disser alguma palavra contra o Filho do Homem, ser-lhe-á perdoado. Mas se alguém falar contra o Espírito Santo, não lhe será perdoado, nem neste século, nem no futuro. Então, meu amado, esse pecado consiste em atribuir as obras do Espírito Santo ao diabo. Isso é a blasfêmia do Espírito contra o Espírito Santo. Quem comete esse pecado jamais aceitará a verdadeira revelação ou as obras de Deus pelo poder do Espírito Santo. Sempre essa pessoa ela vai inverter a obra de Deus, vai inverter o trabalho do Senhor como sendo um trabalho de Satanás. Ela vai ter uma convicção no coração dela, uma convicção própria, pessoal, de que se você estiver profetizando, pregando o evangelho, curando o enfermo, fazendo qualquer coisa em nome do Senhor, você está sendo usado pelo diabo. Isso é blasfêmia contra o Espírito Santo e é o pecado imperdoável.
O segundo, eu sei que vocês estão curiosos, o segundo é apostasia. O pecado de apostasia também não tem perdão. A pessoa ela não volta para Jesus. O que apostatou, ele se desvia da fé e ele não volta para os caminhos do Senhor. Eu vou provar na palavra. Olha só, Hebreus capítulo 6, versículo 4 até o versículo 6. Deixa eu molhar aqui a garganta, tomar uma caneca de água. Porque é impossível que os que já uma vez foram iluminados e provaram um dom celestial e se tornaram participantes do Espírito Santo e provaram a boa palavra de Deus e os poderes do século futuro e recaíram, sejam outra vez renovados para o arrependimento. Pois assim quanto a eles de novo crucificaram o Filho de Deus e o expõem ao virtupério. Amado, esse pecado consiste numa mudança radical de mentalidade, no que se refere à revelação do ensino do Evangelho, levando o desviado a repudiar totalmente a fé cristã e toda a sua sã doutrina, negando a Cristo como seu único Senhor e Salvador, rejeitando a cruz em detrimento de uma outra crença, filosofia ou religião não cristã. Então você conhece aquela pessoa que abandonou o Evangelho por uma religião totalmente anticristã? Pode ter certeza que aquela pessoa não vai retornar. Se ela abandonar aquela religião também, ela não vai ficar em lugar nenhum. Ela está em total estado de apostasia, e isso condiz com o que está escrito no livro de Hebreus, que nós acabamos de ler, capítulo 6 e capítulo 4, que elas estão crucificando de novo a Jesus, pisando no seu sangue, no seu sacrifício. Isso é um pecado terrível, irmãos. Só quem estava lá há 2026 anos atrás sabe como foi doloroso a morte de Jesus naquela cruz. Só o Senhor Jesus sabe, ele ressurreto, está agora vivo, assentado à direita de Deus Pai. Só ele sabe o que ele sofreu na cruz, e só o Pai sabe o que o Filho, como foi doloroso para o Pai celestial, dá o seu Filho para sofrer e morrer naquela cruz pelos nossos pecados. Então o apostata, ele despreza, ele pisa, ele envergonha, ele mancha, ele vitupera o sacrifício do Senhor Jesus Cristo. É impossível renová-lo ao arrependimento. Então, é por isso que se torna impossível convencer aquele que negou toda a sua experiência espiritual, ele teve experiências sobrenaturais, ele experimentou o poder de Deus, assim como toda a revelação do Espírito Santo que ele recebeu. Então, negando toda essa verdade, essa realidade experimentada e de conhecimento, de experiência, ele não vai retornar nunca. Ele cometeu um grande pecado, tão terrível, tão grave, quanto blasfemar o Espírito Santo. Agora, o terceiro e último, você vai ficar bem chocado, é perversidade com crianças. São pessoas que maltratam criancinhas, ou até mesmo pessoas puras, que têm um coração como de uma criança, de tanta pureza que essa pessoa é, mesmo sendo adulto. Mas vamos ler aqui Mateus capítulo 18, versículo 6. Mas se alguém fizer tropeçar um destes pequeninos que crê em mim, melhor lhe seria amarrar uma pedra de moinho no pescoço e se afogar nas profundezas do mar. O imensurável amor de Deus, que Deus tem pelas crianças e pessoas puras de coração, o leva a ter um zelo por elas muito grande. Então, Deus as considera como seres humanos mais preciosos da face da terra. São dóceis, vulneráveis, indefesos, necessitando de amor, cuidado e proteção dos adultos e de pessoas fortes. Pessoas que matam, estupram, corrompem, maltratam criancinhas são extremamente cruéis e malignas como os demônios. E, portanto, para Deus não merecem viver nessa terra e muito menos morar no céu. Então são esses três piores pecados, não tem perdão. Se você tem uma opinião contrária, se você quer desconstruir o que eu estou afirmando, ensinando neste vídeo,
Você faça o seu comentário de forma respeitosa. Eu vou deixar lá o seu comentário se você concorda, quer endossar algo mais, endosse. E se você não fez sua inscrição, me ajuda, faça sua inscrição. Que Deus te abençoe em nome de Jesus.